Bem, galera, estou aqui na casa, na residência do meu amigo Oswaldinho, que eu vim fazer uma entrevista com ele porque eu achei, conversando com ele, conhecendo a pessoa dele, sei que ele é um cara muito inteirado nos assuntos de religião, né, cristianismo e política, né? Eu vim aqui conversar um pouco com ele. Aliás, não é eu que vou conversar com ele, ele vai falar diretamente para vocês. Porque você sabe que esse canal aqui, como eu já falei em outros vídeos, eu não meço esforço para trazer um conteúdo diferenciado para vocês, né? Você sabe que se tratando de religião, né? Vou falar assim, religião e política é um assunto que todo mundo gosta de ouvir, né? Apesar de ser um pouco polêmico, mas todo mundo gosta de ouvir, né? Então, Oswaldinho, com você aí, é você e a câmera, pode falar aí. Obrigado. Primeiramente agradecendo aqui meu amigo Zé Mauro, que ele abriu esse canal para falar sobre vários tipos de assuntos, né? E hoje ele viu que eu falava muito de gostar de falar de política, de religião, essas coisas. E ele veio aqui na minha casa falar sobre isso. Então, o que é que eu quero passar aqui para vocês nesse vídeo, né? Nesse pequeno vídeo que nós estamos gravando, nós dois. Que hoje muita gente não se interessa por política, né? E nem diz que política se mistura com religião. Mas muitas vezes a gente se equivoca nessas informações. Porque o que é que acontece? O cara, para ser um bom cristão, ele tem que estar assim inteirado em vários assuntos. E hoje, um assunto muito importante que a gente às vezes nem gosta de falar, se chama políticas públicas, né? E o que está acontecendo hoje? De uns tempos para cá, a partir do momento que o novo presidente ele foi eleito, muita gente tem falado muito de política, até mesmo pessoas que você nunca ouviu falar de política, tá entendendo? Nunca ouviu falar de política. E isso é importante, trazer isso para a sociedade, falar de política, sobre essas coisas, né? Sim, eu posso dizer com todas as palavras, com todas as convicções, que isso é muito importante para a sociedade, muito importante para o Brasil como um todo, e também muito importante para o mundo, né? Que o mundo ele gira em torno da política, querendo ou não, é esse o poder que rege o mundo inteiro, né? O meu amigo aqui, juntamente com o Magnata, né? Exatamente. Que faz parte desse canal, que é dono desse canal, né? Isso. Que fundaram esse canal. Tá de parabéns, né? Também em falar de vários assuntos, falar desses vários assuntos que faz bem para a sociedade, faz bem para o mundo como um todo, né? E assim, muita gente... Eu, como sou cristão, faço parte da Igreja Católica, como meu amigo também é cristão, faz parte da Igreja Evangélica. Muita gente diz assim, até mesmo eu ouço gente que cristão dizer assim: ah, cara, hoje a gente não vai misturar muito esses assuntos não, tá entendendo? Tem um pensamento de um cara que ele diz assim, que por causa da gente não falar de religião, os falsos profetas hoje estão tomando de conta. E por causa da gente não falar de política, hoje os maus políticos, eles estão dominando o mundo, dominando o país, né? Levando aqui para o nosso Brasil, tá entendendo? E eu acho muito importante, eu sou um dos caras que acho muito importante essa questão de religião e de política, porque vamos abranger um assunto aqui que pouca gente não está inteirado, que vem pela política, que é o comunismo, né? Para quem não conhece o comunismo, são um modelo político implantado em vários países já. Cuba, Venezuela, né? Em vários países são implantados. Aí eu te pergunto, é bom ou é ruim para o país esse regime, chamado regime comunista, né? E eu posso dizer, pelo que eu estudo, pelo que eu ouço política, hoje está mais fácil, né? Hoje está mais fácil da pessoa, fácil, né? Por causa das redes sociais, né? Das redes sociais, da internet, tá muito mais fácil a gente aprender as coisas. Mas eu sou assim também de estudar muito por livros, né? Eu gosto muito de ler livros de pessoas. Posso até indicar aqui Olavo de Carvalho, que é um escritor, né? Um filósofo que fala claramente, abertamente sobre isso, sobre esse assunto, política, né?
E é um cara muito, muito inteirado em relação à política. Não só a políticas partidárias, mas as políticas mundial, né? O que é que acontece hoje? Hoje a gente sabe que estamos vivendo, misturando aqui um pouco de religião, né? Estamos vivendo o final dos tempos, não tem para onde correr. A gente tá vivendo, tá vendo o que está acontecendo, Muitas vezes a gente fecha os olhos para isso. Mas a realidade é que nós estamos vivendo o final dos tempos, né? E a gente deve se vigiar, não só porque tá chegando o final dos tempos, mas porque a gente um dia vai morrer, né? Tá entendendo? Antes só os cristãos falavam, né? Que tá próximo o fim dos tempos. Hoje não. É toda religião. E cientista, né? Cientista, candomblé, tudo estão vendo os sinais do fim dos tempos, né? Pode continuar. Pois é, voltando aqui pro comunismo, né? Para você que não sabe ainda o que é comunismo, né? O que esse regime traz para um país, você procura estudar. Eu até indiquei já, né? O professor Olavo de Carvalho, que ele tem belos livros falando sobre o comunismo, e é um assunto muito interessante, né? E é interessante para aqueles que querem fazer o bem para o país, né? Porque esses partidos passados que estiveram no poder, eles quiseram implantar esse regime aqui no Brasil. Quiseram implantar o comunismo no Brasil. Em 64, na época que houve o regime militar, muitos hoje contam o regime militar como se fosse uma coisa ruim, mas se você for estudar, a pessoa nunca se pergunta por que os militares naquela época tomaram o poder, né? Se tu for estudar na história, os livros não te contam. A maioria dos livros não te conta essa versão verdadeira. Original. Né? Porque tem várias versões. Tem uma versão que é contada pelo lado esquerdo da política e uma versão que é contada pelo lado direito. Mas se você realmente for ler os livros antigos, ver os historiadores falar, claramente foi para nos livrar do comunismo já naquela época, em 64, né? E assim, o exército tomou, mas o comunismo continuou batendo, né? Continua insistindo, né? Continua insistindo, como até hoje está tentando implantar, né? Está tentando implantar o comunismo aqui no nosso Brasil. Se você quiser conhecer mais ou menos o que é o regime comunista, estude a história também de Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, né? Que são regimes comunistas. Regimes que tá contra a religião, principalmente. Por isso que eu particularmente não gosto, não abomino esse regime. Porque não é só porque ele quer dominar você. Não é. A questão deles também não é só poder, porque dinheiro, a maioria dos comunistas, ele já tem dinheiro, né? Tá entendendo? E misturando uma coisa com a outra, né? O cristianismo com o comunismo, uma das finalidades maior deles é acabar com o cristianismo no mundo. Porque eles sabem. Né? Se eles acabarem com o cristianismo no mundo, ele vai acabar com Deus. Se ele acabar com Deus, ele vai acabar com a família. Se ele acabar com a família, o mundo vai virar um caos, né? O que eu falo de família é o modelo de família, né? O modelo. Pai, mãe e filho. E acabar com Deus, explique aí, né? Que é acabar com Deus assim, né? Porque acabar com a religião, acabar com quem prega, com quem fala de Deus, né? É acabar com Deus aqui, né? As pessoas, a população. Sim, no sentido figurado. Porque acabar com Deus, ninguém pode, né? Porque Deus a própria palavra de Deus diz, Deus não tem inimigo, é um sem rival. Ele não tem rival para ele. Acima de tudo, ele é acima de tudo, né? Isso. Ele é acima de tudo. E para ficar melhor de entender, né? Então, é isso, mais ou menos assim, se você quiser aprender sobre isso, sobre o comunismo, né? Esse regime que quer acabar com o cristianismo, com Deus no coração da pessoa, com Deus no coração das famílias, né? E hoje a pessoa bem sabe que hoje eles querem implantar para acabar totalmente com a família. Hoje, para o mundo, a família gays, essas coisas são normal, mas a gente sabe que não é, né? Sabe que não é. Então, fica assim, que você possa se interessar mais pelo assunto, política, porque
para que os maus políticos não continuem dominando, né, a nossa sociedade. Tá entendendo? Então é assim, eu, né, aproveitando essa oportunidade e agradecendo aqui meu amigo Zé Mauro, né? Mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse para essa, principalmente para a juventude, essas pessoas que estão nas igrejas aí, seja evangélica ou católica, né? Não faz. Para mim não faz Fazer diferença. distinção, né? Não. Queria que você deixasse aí algo da sua parte para esse jovem aí a respeito de religião. Algo seu, algo da sua parte. Certo. Cara, é aquela realidade, né? Eu sou católico desde do meus 19 anos. Eu já nasci no berço católico, né? Que minha mãe, meu pai sempre foi católico, né? E o que acontece? Hoje tá muito difícil de ser cristão, porque o mundo hoje, como tá mais, digamos assim, depravado, mais voltado para as coisas do inimigo, e não há base maior para buscar a Deus de que oração, né? A oração. A pessoa às vezes diz que é cristão, diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas aonde a gente vê o cristão de verdade, é aquele que ao dormir, ao acordar, ele se lembra de Deus, né? Se lembra das coisas de Deus, se lembra de agradecer a Deus, mesmo na dificuldade. Não estou falando de só de bênção de Deus, não, né? Mas que a gente seja grato por Deus, por ele estar dando a oportunidade de hoje servir a ele, né? De hoje servir a ele. Deus, na minha opinião, né? Deus, com certeza é a sua também. Deus tem na nossa vida tem que estar acima de tudo, né? Você vai dormir, a última pessoa que você deve falar é com ele para agradecer todo o seu livramento, agradecer aquele dia, e ao acordar ser o primeiro, né? Ele tem que estar acima de tudo no seu coração, principalmente, né? Sim, outra coisa que eu queria que você deixasse também para o Brasil, né? Que com certeza esse nosso canal já tá, tem gente no Mato Grosso do Sul, gente em São Paulo e em muitos outros estados aí que já estão ligados já no nosso canal. Queria que você deixasse aí algo político agora. Eu sei que você entende bem do assunto. Cara, hoje mesmo eu estava assistindo um pequeno vídeo e o cara falava assim dos prêmios Nobel que vários países têm, né? Vários países têm. E o cara chamou esse assunto numa rodazinha de bar, sabe? Onde eles estavam bebendo, sabe? E o cara fez uma pergunta: por que o Brasil ainda não tem nenhum prêmio Nobel, né? Um prêmio Nobel. Aí o cara, no começo logo não respondeu, mas já tinha tomado umas, né? Tal. Aí o cara foi e diz assim: o brasileiro, sabe o que acontece com o brasileiro? Eles matam seus heróis, né? O cara que surge realmente para fazer o bem, eles deixam de lado e vai pelo aquele que fala bonito, pelo aquele que tem mais eloquência nas palavras, né? Tá entendendo? E a primeira pessoa que veio na minha cabeça, eu não sei se tu se lembra dele, mas foi o Enéas. Enéas Carneiro, do antigo Prona, né? Eu lembro muito do Enéas. Pois do nosso tempo, a gente é quase da mesma idade, né? Eu sou mais novo que tu. Com certeza. Tô brincando. Mas esse cara, eu lembrei desse cara, Enéas Carneiro, cara. Esse cara, falar só um pouquinho dele aqui. Ele antigamente, eu assistia política, desde sempre eu gostei de política, mas eu assistia ele, rapaz, eu achava aquele cara um louco, mas esse cara é um louco, tal, né? Mais voltado pro lado do Lula, né? Essas coisas, né? Aí esse cara é um louco, mas hoje, se tu for ver os vídeos dele, tu vê que o cara é um gênio político, né? Saudoso Enéas, o cara. Depois vamos mandar aqui um alusão pro Magnata e todos os inscritos aí. Eu quero agradecer, Oswaldinho, na sua mão. Muito obrigado, viu, por conceder essa entrevista. Exatamente. Muito produtiva, muito boa, né? Quero mandar uma alusão aí para todos os meus inscritos, que vocês assistem aí, compartilhem com amigos e família. Mande alô pro Magnata, que o tempo tá esgotando. Alô, Magnata, tamo junto aí, hein? Se quiser vir aqui, cara, tamo junto aqui, a casa tá aberta. Tu sabe que eu já andei na tua casa, tu sabe que eu te acho um cidadão de bem, né? E qualquer dia a gente vai ir comer esse cuscuz, hein, de novo? Qualquer dia nós vamos estar aqui fazendo outra entrevista com esse cara que é muito centrado nas coisas do momento, né, do presente. É isso aí, religião, política, muita coisa o Oswaldinho entende muito bem. E essa é só a primeira, Oswaldinho, viu? É isso aí.